Pessoal, sejam todos bem-vindos. Vocês estão na disciplina de Sistemas Distribuídos, módulo 1. A gente vai estar na unidade 1, certo? E nós vamos estar trabalhando de forma inicial essa unidade 1. Tá? Nela a gente vai trabalhar arquiteturas e processos, né? A gente vai passar um apanhado geral para vocês a respeito dos conceitos, né? De sistemas, de arquiteturas, de processos em si e como é que se dá, né, a questão dos sistemas distribuídos. Aqui a gente tem uma pequena imagem, né, que a gente mostra uma aplicação de sistema distribuído, em qual a gente tem a aplicação na primeira camada, a gente tem o middleware e a gente tem os sistemas operacionais. Pessoal, o middleware ele geralmente fica no meio entre a aplicação e o sistema operacional, facilitando a comunicação. Esse middleware nada mais é do que o facilitador da comunicação. E a aplicação, pessoal, pode ser uma aplicação da mais variada possível, né? Pode ser um banco de dados, pode ser uma aplicação web, certo? E sistemas operacionais a gente tem vários, tem o Windows, a gente tem o Linux, né? Que são sistemas que rodam no lado do servidor. E a gente dando prosseguimento, nós temos aqui a definição de arquitetura, né? A gente tem um modelo estrutural de sistemas, né? E a gente também pode definir componentes, né, de comunicações e responsabilidades. E a definição da arquitetura também serve para a base de implementação e evolução do sistema. Aqui a gente tem o modelo centralizado. Aqui ao meio é como se a gente tivesse os recursos, né? Nas pontas a gente tem os nós, né? Como fossem os nós, e ele vai consumindo. E nessa outra imagem ao lado a gente tem de forma distribuída, né? A gente tem vários nós, né? Que todos se interligam e vão consumindo esses recursos. E pessoal, e também a gente vai ter o ponto de transparência e sistemas distribuídos. O que é a transparência, né? Sistemas distribuídos eles tendem a ser complexos, né? Na sua natureza, porque eles estão geograficamente em outros locais, né? Isso tem latência, né? Tem tempo de comunicação e nós como pessoas da tecnologia e tudo que vamos trabalhar diariamente com sistemas distribuídos, a gente pode estar, a gente pode não, a gente deve ocultar essa complexidade, né? Seja utilizando ferramentas, facilitando os acessos, melhorando a comunicação, com o objetivo, pessoal, do sistema parecer único ao usuário. Por exemplo, se você chega num caixa de supermercado, aquele sistema que está lá rodando, por exemplo, a gente pensa que é único, mas na verdade ali está interligado a várias bases de consulta de preço, de máquinas de cartão, máquinas de, por exemplo, Pix conectado com o Banco Central, tá bom? Conectado com várias bases de dados para localizar a base de clientes, a base de produtos, tá bom? É um exemplo de sistema distribuído. E aspectos de hardware, pessoal. Você pode perguntar, professor, o que é esse aspecto de hardware? Pessoal, para qualquer sistema funcionar, a gente precisa de infraestrutura física, né? Servidores, data center, rede, equipamentos de rede, um rack, enfim, tudo que compõe a infraestrutura física para que os sistemas funcionem. Quais sistemas? Os sistemas distribuídos e processadores, memória e armazenamento distribuído. Esse armazenamento distribuído, eu acabei de falar agora no exemplo anterior, a questão de um sistema, né? Por exemplo, a gente pode estar num supermercado desses grande que a gente tem, está ali no caixa, mas ele pode estar consultando uma base de dados em São Paulo, pode estar consultando uma base de dados em Fortaleza, que estão armazenados em outros data centers, certo? E tudo isso tem que estar funcionando, a infraestrutura física, os servidores, os clientes. O que é os clientes, pessoal? São as máquinas terminais, geralmente. Mas também pode ser um computador, pode ser um tablet ali de um fiscal de venda, um fiscal de perdas e tudo, ele vai estar lá com um tablet, que é um cliente, ele vai estar verificando e registrando nesse sistema. E tudo tem que estar funcionando bem, pessoal, nesse aspecto de hardware.
E aspecto de software, né? Que é o aspecto de software? São sistemas operacionais. A gente, como eu acabei de falar, eu falei há dois slides anteriores, a questão de sistemas. A gente pode estar utilizando o Linux, o Windows, ou próprios softwares hoje em dia, que tem outras versões que a gente pode estar rodando em servidor, versões específicas, né? Como tem do Oracle Linux, né? Que roda na nuvem da Oracle, né? Da OCI. E o middleware, né? Lembra que eu falei para vocês, né? Que é o middleware? Middleware é um facilitador de comunicação. Ele, ele coloca uma camada, né? Para que a aplicação com o sistema operacional facilite essa comunicação, seja facilitada por ele, fornecendo interface de comunicação e tudo, API, tá bom? E os protocolos de comunicação, que a gente tem vários, né? Mas tudo baseado no modelo OSI, né? Mas hoje em dia a gente tem vários outros protocolos de comunicação, por meio de umas APIs específicas, arquitetura REST, SOA mais antigo, né, que é uma arquitetura bem mais antiga. E a gente também tem que ter o cuidado, pessoal, de gerenciar esses recursos, né? A gente sabe que os recursos computacionais, eles são escassos, né? Ainda mais nesse contexto que a gente está agora de IA, né? Que está tudo sendo utilizado para IA, né? Seja do aspecto de software, seja do aspecto de hardware. E a arquitetura, pessoal, cliente-servidor aqui propriamente dita, né? Aqui a gente tem um servidor, aqui a gente tem a internet, né? E aqui a gente tem os terminais, como eu falei agora há pouco para vocês. Por exemplo, se você está no supermercado, vocês têm lá o caixa com o terminal. E eu tinha falado também de por exemplo, um fiscal de perda, um fiscal lá do supermercado que está olhando aí, pode estar usando o tablet, né? E fazendo as requisições, né? Processando a requisição e tudo. Muitas vezes, quando a gente chega, por exemplo, dando outro exemplo aqui, em concessionárias, você vai lá fazer a vistoria do seu veículo para fazer uma revisão, o atendente vai estar com um tablet marcando lá os pontos e tudo do carro. É um exemplo, pessoal, de sistema distribuído. Você está ali conectado à internet e ele está mandando as informações e requisitando do servidor. E processos, pessoal. O que são os processos em sistemas distribuídos, né? Eles executam o programa em diferentes máquinas. Por exemplo, para você rodar, é, por exemplo, um banco de dados que ele esteja distribuído, ele pode rodar em diferentes máquinas. A gente pode ter um banco que conecta as bases diferente, pode ter uma base rodando no Windows, pode ter uma base rodando no Linux, né? E ele consulta as máquinas diferentes e isso é transparente para a gente, usuário, e até para os sistemas em si. E os processos devem cooperar entre si, né? E sincronizar. Por exemplo, ao mesmo tempo você pode ter a sincronização e comunicação. Você pode estar replicando, você tem uma base, por exemplo, você faz a leitura, escrita e bota e direciona para outra base, tá fazendo essa replicação de forma que você não perca dados, fique um backup, enfim, em tempo real. Isso transparente para quem está usando a aplicação ou para quem está desenvolvendo e utilizando essa arquitetura. E threads, pessoal. Entendam threads, pessoal, como pequenas unidades, né, de execução que ele abre, né? Ele abre a thread, por exemplo, determinado, por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui de processar uma folha de pagamento, né? Você pode abrir algumas threads para que você utilize esse processamento da folha de pagamento, por exemplo. Você pode calcular primeiro dos pensionistas, você abre uma thread para isso. Você pode abrir uma thread para calcular descontos, né? E assim, ao final, você vai ter toda uma folha de pagamento processada, você abrindo várias threads, né? Aqui tem, por exemplo, um exemplo de um processo que abre aqui 3 threads, né? Começa da zero. Cada uma ele utiliza um core de CPU, né? Hoje em dia, quando você estiver programando, é, geralmente a plataforma que você vai desenvolver e tudo vai permitir isso, você escalonar é, a sua aplicação, de forma que isso fique meio que transparente, tá bom? E exclusão mútua, pessoal, o que é exclusão mútua, né? Vocês devem lembrar lá de sistemas operacionais da parte de deadlock, né?
que quando você entra em deadlock, né, que é um processo que quer o mesmo recurso. Então, a exclusão mútua evita isso, né? Evita que você tenha acesso ao mesmo tempo é um recurso crítico. Então, ele meio que organiza, né, para prevenir inconsistências. E é importante, pessoal, em ambientes concorrentes. Imagina só num banco, né, você tentar acessar um recurso que é crítico ao mesmo tempo. Isso pode dar problema em saldos de pagamento, processamento de Pix, por exemplo. E, pessoal, soluções por hardware, né? A gente tem as instruções atômicas, né, que são instruções únicas, e a gente tem testar, pessoal, né? Testar e testar. E a gente tem o compare e end swap, né? Que ao mesmo tempo você tá, foi o exemplo do banco de dados que eu falei, né? Você ao mesmo tempo que você está escrevendo e lendo, você está fazendo uma replicação, né? O compare swap é isso. E o suporte direto do processador, né? O processador ser capaz de processar isso. Hoje em dia, pessoal, até nas máquinas domésticas, né, os computadores, a gente traz alguns núcleos específicos, por exemplo, núcleos de processamento de IA, né? Nessas arquiteturas novas da Intel, da própria AMD. Até para celular, pessoal, hoje em dia tem núcleos de processamento específico, tá bom? Direto do processador. E soluções por software, né? Eu até já tinha falado, né? A gente tem o que? Algoritmo de sincronização, a gente tem algoritmo de PETA, são de semáforos, que vocês devem ter visto lá em sistemas operacionais, né? E de monitores. Você pode estar implementando isso, né? Nas suas aplicações. Pessoal, isso não é fora tanto da realidade, não. Quando você estiver desenvolvendo, por exemplo, Python vai lhe fornecer isso, Ruby, Java, enfim, a maioria das linguagens vão lhe oferecer essas opções para que vocês desenvolvam sistemas distribuídos, que vocês solucionem muita coisa por software. E o cliente, pessoal, o que é o cliente? Eu falei várias vezes, né? Dei o exemplo do colaborador que usa um tablet. O cliente é ele, mas o cliente também pode ser o quê? Pode ser um celular, o cliente pode ser só um navegador, né? O cliente pode ser um terminal, ali PDV, que você faz as vendas e tudo, tá bom? O cliente ele faz as requisições, ele tem a interface com o usuário e ele consome os serviços, né? E o servidor, pessoal, o que é o servidor em si? O servidor processa as requisições dos clientes, né? Lá do tablet, do computador, enfim. E fornece recursos para isso, né? Processa e tudo. E ele atende múltiplos clientes simultaneamente. É uma leitura do banco, é um cliente acessando com tablet, com celular, e a todo tempo, isso funcionando independentemente e transparente. E virtualização, pessoal, o que é que vem ser virtualização? Eu até citei um ponto, né? Citei da Amazon, né? Quando cai e tudo. Pessoal, hoje em dia é muito arriscado. Imagina só um supermercado grande, um mercado desse, colocar tudo lá fisicamente, lá dentro da estrutura deles, os servidores e tudo. É perigoso, porque a gente tem tempestades, chuvas, queda de energia, de árvore, enfim. Então, a gente levando isso para a nuvem, a gente fica mais seguro, porque fica geograficamente distribuído, né? E é muito mais fácil, como a gente fala, subir e descer os serviços, né? E a gente pode utilizar múltiplos sistemas operacionais, vários recursos, a gente pode isolar recursos, a gente pode deixar máquinas ao ponto de subirem ou reduzirem se não estiver utilizando muitos recursos. E migração de código, pessoal. Migração de código, hoje em dia a gente trabalha de forma bastante distribuída. Onde eu trabalho, por exemplo, todo mundo tem o código na sua máquina, a gente manda para os servidores e a gente faz isso automaticamente, a gente otimiza e tudo. Isso de forma bem ágil e rápida, com os códigos baseados em Git, a gente utiliza os servidores de integração contínua, deploy contínuo, enfim. Isso bem transparente e sem perda de dados e de tempo, né? Algo tudo muito rápido. E assim, pessoal, ao final aqui eu vou sugerir para vocês alguns exercícios, né? Que é explicar o conceito de transparência, sistema distribuído, diferenciar o que é processos e thread, cite as vantagens da arquitetura cliente-servidor, explicar a importância da exclusão mútua. Eu até falei já. E aqui a gente tem a bibliografia, certo, pessoal? Agradeço a todos, aproveitem bem essas aulas que elas estão
bem bacana. É um conteúdo que eu gosto bastante de sistemas distribuídos, que dá para a gente trazer muito para a nossa realidade.